Olá, tá começando o 203º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai? Tudo bem também, estamos gravando sem pressa numa terça-feira de manhã, depois do caos. Ufa! Depois de nós dois conseguirmos dormir, né, Marcos? Pois é, exatamente. Ó, qual é a minha nota do Apple Watch aqui? 92. Tá ok, né? Eu É tava 93 vendo... aqui. Aí, tá vendo só? Eu tava vendo o análise de frequência cardíaca também, muito engraçado, né? O dia começa tranquilo, aí tem aquele pico na hora do Aham. evento e depois vai caindo de novo. Mas e aí, como é que foi a cobertura pra você esse ano? Cara, foi bem legal, é corrido como sempre. Ao Uhum. mesmo tempo, acho que foi um pouco mais tranquilo do que outras WWDCs. Em partes, talvez, porque esse ano a gente teve menos novidade do que em outros anos, né? Ou Uhum. talvez a Apple ter concentrado de um jeito diferente ali, que eles focaram, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, mas focaram mais na carangueja do que, agora é a novidade do iOS, agora é a novidade do macOS. Então, acho que foi um pouco mais ok de cobrir, mas é cansativo como sempre, né, Marcos? Uhum. É, né? E como é que é o seu esquema? Não sei se a gente falou sobre isso ano passado, mas o meu cérebro já é um pudim, então dá pra gente fingir que é novidade, né? Quando você estava no 95 Mac, é aquela loucura, né? Vamos publicar matéria, achou um negocinho, escreve, publica, achou um negocinho, escreve, publica. Na Macworld o esquema é um pouco diferente, e você não tem só Macworld, você tem também o RLPBR, você tem as suas coisas, né? Como é que tem sido cobertura de evento pra você ultimamente? Na Macworld é um pouco diferente o esquema deles, até porque lá o pessoal gosta mais de. Eles seguem um editorial mais opinativo, né? Então, o que eles passam pra gente sempre mesmo que for da notícia que lançou, o iOS 27 traz alguma opinião junto já. Então, o foco lá nem sempre é publicar primeiro correndo, mas né, fazer esses artigos mais editoriais, mais grandões, mais opinativos. Então, dá um pouco de tempo também pra gente digerir o que está acontecendo. Então, eu mesmo escrevi sobre o iOS 27 e eu fui publicar a matéria já uma hora depois que terminou a Keynote, né? Não foi uma Uhum. publicação que eu estava ali já fazendo rápido na hora para dar a headline. Então, isso é um pouquinho diferente, mas a parte de sair correndo depois para ler site da Apple, fuçar, ver o que tem de novo, isso continua igual. É, e eu achei isso das matérias da Macworld serem mais opinativas é interessante mesmo, porque é o contrário de hard news, né? De isso aqui aconteceu e às vezes assim, vamos tentar nem editorializar, falar o que que é, o que que tem, sem dar opinião. A opinião a gente deixa pra depois, né? Você falou que o iOS 27 e a carangueja AI, nome novo, né? Vai mudar como você usa o iPhone, é claro que a gente vai falar sobre isso também. A gente vai deixar aqui tanto o link, né, para as matérias que você publicou na Macworld, quanto também lá pro iHelpBR. E você falou sobre o evento. E, ó, hoje a gente vai focar no evento. Os follow-ups que vocês mandaram para essa semana estão guardadinhos. A gente vai juntar com os follow-ups da semana que vem, mas vamos otimizar aqui o tempo de todo mundo e falar do evento. E você já comentou como a estrutura desse... Primeira coisa, né? Eu vou chutar, eu não vi os dados, mas eu vou chutar que foi uma das WWDCs mais curtas dos últimos anos. Foi 1h13, eu acho, a apresentação. E a estrutura dela foi completamente diferente do que a gente está acostumado, porque não foi categorizado por plataforma, né? Mesmo porque os anúncios foram globais, né? Eu preferi bem mais essa estrutura, eu acho, Felipe. Eu entendi a estrutura justamente pelo fato de que não tivemos tantas outras novidades grandes para eles ficarem mostrando no palco, né? Então, quando eles começaram a enrolar com aquela parte de recurso de controle Sim. parental, eu falei, é sério que eles vão ficar 15 minutos falando disso? E ficaram. Então, ali eu já tive uma ideia de que as novidades eram aquilo, era correção de bugs, performance, e depois no final iam falar da caranguejo, foi mais ou menos isso. Mas dá pra entender justamente por isso, né, que como não tinha muita novidade, eles meio que juntaram tudo num pacotão, pra não ficar repetindo, agora o iOS, tem slider do Liquid Glass e tem correção de bug. Agora macOS, tem slider de macOS e correção de bug. Fala tudo de uma vez, né? Acaba sendo mais prático, já que não tinha nada muito específico de um sistema individual para falar. E até mostra que realmente os sistemas estão ficando bem mais unificados. Antigamente, as novidades chegavam, chega primeiro no iOS, aí ano que vem chega no iPad, daqui 2 anos chega no Mac. Parece que a Apple tem se organizado para deixar tudo mais coeso, né? Isso aqui chegou e tem para Mac, iPhone, iPad, para a maioria dos devices que eles conseguem suportar. Então, eu achei interessante a organização, mas eu não sei você, Marcos, o que me incomodou
a keynote inteira foi o vídeo em si. Eu achei o vídeo ruim. Eu tava conversando com o Adorno e com o William. Parece tão amador, porque assim, a gente sabe que a Apple anda filmando com o iPhone, as últimas keynotes e tal, e sempre foi muito legal. Mas esse especificamente tem uma cena que é bem no começo ali, cara, dá pra ver, parece que foi filmado com a mão, que não tem aquelas lentes enormes que a Apple usa, que dá pra ver umas tremidas, um zoom meio meio granulado. Não sei se a ideia foi fazer uma edição mais Creative Studio, né? Olha como usamos o Creative Studio pra editar, sei lá. Mas eu não gostei do vídeo em si, a Keynote como um vídeo. As cores, o contraste, eu achei que tipo, as árvores estavam muito verdonas e não dava contraste com a pessoa. Então, não sei, o vídeo me incomodou, né? A organização da Keynote, beleza, mas o vídeo eu passei ele inteiro e quando eu voltava pra gente, eu falava, nossa, tremeram aqui, parece que a pessoa balançou assim a mão com o iPhone. O Tim Cook saiu da Apple e levou todo o equipamento junto com ele, né? Foi mais ou menos isso. De acabamento, assim, o que eu notei, teve uma coisa, é um detalhezinho curioso, assim, a hora que o Mike Rockwell tá mostrando a Carangueja AI, que ele fala com ele faz o que todo mundo faz, dá aquela franzida, assim, na testa enquanto tá esperando ela falar, que a gente fazendo naturalmente é uma coisa, fazendo pro vídeo da WWDC é outra. Aí você vê, ele tá lá com o braço caído, assim, meio barrigudo de churrasco, assim, e olhando pra ela enquanto ela responde, assim, fazendo uma careta e repetindo o que ela fala. Isso eu achei curioso, mas se foi o que deu pra tirar dele, ótimo, tem que mostrar a carangueja e dane-se ele, né? Mas isso me chamou mais atenção do que de acabamento do resto, assim. E eu vi o primeiro vídeo correndo, né? Um olho no iPad passando o vídeo e o outro escrevendo. Eu vi a segunda vez hoje de manhã, um olho no YouTube aqui e o outro escrevendo também pra gente fazer a pauta. Então eu preciso parar pra analisar como ouvinte o vídeo pra tentar identificar esses pedacinhos assim, né? Mas de estrutura, de como passar a informação, eu acho que eu preferia assim. E eu tava vendo aqui as menções aos diferentes sistemas. tvOS foi citado uma vez, coitado. Aqui, de iOS ao iPadOS, pro WatchOS, tvOS, tvOS, pronto. Foi a única vez que o tvOS foi citado, né? E não tem, assim, só tem meio más notícias, né, pro tvOS. Ele parou de dar suporte acho que a versão 4K primeira geração, que eu acho que é a que eu tenho, inclusive. E meio que só, né? Tem uma outra coisa, agora o aplicativo de podcasts tem um ajuste novo, um layout novo no Apple TV. Bacana, especialmente pra gente que vive podcast. Mas não foram grandes novidades assim. VisionOS também, né, apareceu ali uma vez ou outra, rapidinho. A gente pode falar daqui a pouquinho, um pouquinho a respeito dele. Mas o foco foi mesmo, né? iPadOS, cara. iPadOS, eles falavam, isso aqui não vai no iOS, só que lindo. Isso aqui no macOS, só que lindo. No iPad também. Olha isso aqui, não sei o que. Então foi meio... curioso, o iPad foi citado 10 vezes, estou aqui com a transcrição, né? O iPadOS foi citado 4 vezes e o iPad mesmo. Então, diferente, né? O jeito de passar, mas eu gostei mais de vamos falar o que é e mostrar que tem nos aparelhos com muita demo, coisa que seria ótimo fazer ao vivo, mas a gente pode deixar isso para outro dia, afinal, todos sentimos falta, sabemos que sentimos falta de eventos ao vivo. E vamos lá, começou e terminou com o Tim Cook, né? Nada de John Turnus, eu teria apostado que John Turnus teria aparecido em algum momento. Pois é. Zero, né? Curioso isso. Pois é, eu também achei que ia ter um momento ali, seja pra ele... A gente sabe que normalmente ele aparece mais como apresentador de novos hardwares, né? Quando tem novo Mac, daí ele aparece. Mas eu achei que eles iam dar um jeitinho de... Nem que fosse pra fazer uma brincadeirinha de 1 minuto, alguma piadinha. No final, o Tim Cook e ele juntos. Não, teve Com a mesma roupa, que eles aparecem toda hora agora. Gêmeos. São gêmeos agora. Não teve isso. Só no final ali o Tim Cook fazendo a despedida dele, né? Meio que deixando claro ali que é a última keynote dele. Mas não teve John Turnus mesmo. Me surpreendi. Achei que no finalzinho, a hora que fosse mesmo, o Tim Cook falar, foi uma honra de uma vida ter, blá 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 blá. Que ia falar que agora rapidinho o Turnus. Nope. Por enquanto, o único compromisso oficial que o Turnus teve como próximo CEO da Apple foi falar pros acionistas, tá tudo bem. Né? Eu vou continuar o que papai Tim Cook fez aqui, vai seguir do jeito que vocês gostam, não vou mexer em nada, vai ter assinatura, vamos lá. Né? No evento mesmo, não rolou. Teve um dado que eu achei legal no comecinho, eu achei que eles fossem até falar um pouco mais disso durante o evento, não falaram. Que hoje em dia a App Store recebe 1000 envios de aplicativos por hora. Eu achei que já fosse engatar pra falar de Vibe Coding, de Xcode. Xcode foi aparecer no final do evento, falando como, né, desenvolvam, que é bom, mas só. Né? Foi rapidinho ele falando isso, falou da missão Artemis que teve lá os iPhones a bordo, mas o dado de 1000 aplicativos mandados
a cada hora, me pegou. Falei, poxa, faz sentido, a preview tá abarrotado mesmo. Haja aplicativo pra revisar, né? Pois é. E aí o Craig Federighi assumiu, ele que apresentou 90% do evento, né? E falou dos 3 tópicos principais que iam ter na WWDC, que eram melhorias de plataforma, Trust and Safety, né, segurança e confiabilidade, e Apple Intelligence e a carangueja. Nesse momento, né, ele mostra rapidinho ali todos os sistemas, para mostrar, ainda vamos falar deles todos, né? Mais ou menos, como a gente falou agora. Mas foi engraçado porque logo no começo foi um tsunami de pequenas melhorias de desempenho e uma outra coisa que vão aparecendo nos aplicativos, coisa de WatchOS, etc. Mas falou, mas espera aí, porque antes ainda vou falar do nome do macOS, super confuso, né? Eu também não entendi nada, porque do nada aquela pausa, viu o nome do macOS. Aí falou, e aí também ignorou completamente e seguiu o roteiro como se nada tivesse acontecido, né? E eu ainda fiquei na dúvida se era isso mesmo, porque tem lá a brincadeira toda lá, o povo tomou LSD e foi viajar, e aí passa a Kombi e é o Greg Joswiak, vestido de hippie, que fala, It's Golden Gate, man, e vai embora. Eu falei, mas será que esse é o... Aí o Greg seria, então, ufa, vamos ter um nome novo, né, vai ser macOS Golden Gate. Mas eu tava 78% com certeza só querer esse nome mesmo, que talvez fosse ser um macOS Shasta, macOS Big Bear, que é o que vinha falando. Meus textos todos para escrito estavam com macOS Big Bear. Precisa tomar um cuidado para não ter nenhum link, nada tá escrito macOS Big Bear. Mas era macOS Golden Gate, que eu adorei o nome, Felipe. Você. É um nome legal também, estamos no Beta 1, né, mas só senti falta de um wallpaper da Golden Gate, poxa, não tem, pelo menos no Beta 1 não tem, né, só o wallpaper padrão ali, que é o mesmo do iOS, e eu também, no momento que eles anunciaram que teve a brincadeira ali com o Greg Joswiak, eu falei, é zoeirinha, hahaha, aí eles, esse é o nome mesmo, vamos seguir aqui, eu falei, tá, entendi, né, mas o nome é legal. Eu gostei, e é que assim, eu acho que pra quem mora na Califórnia, o Lago Tahoe, ele é até mais conhecido, mas é o Capitã. Esses nomes, cara, ninguém se importa. Ninguém tem essa conexão emocional que os californianos têm, e quem tem o nome do sistema da Apple, ela que dá o nome, ok. Mas acho que Golden Gate, por exemplo, é mais abrangente, sabe? É mais simpático pra mais gente. Eu adorei esse nome. Senti falta de um wallpaper específico mesmo, né? De todos os sistemas é um 27 bem estilizado, né? Porque é outro jeito de mostrar a unidade entre sistemas, que agora é uma plataforma, é um ecossistema que você roda em vários dispositivos, não são sistemas operacionais. Mas o nome Golden Gate, finalmente, eu acho que foi o Rambo que comentou, e eu concordo sempre assim, finalmente é o nome que eu vou lembrar qual que foi a versão, o que tinha. Porque, né, Mavericks, Catalina, cara, quem se importa? Gostei do nome. Tem uns nomes ali que eu já nem sei mais qual era o número, foram se perdendo. Exato, Big Sur, que até a própria Apple tinha o Bug Sur, que foi um autocorrect lá, que foi Bug Sur, e era uma versão bem bugada mesmo. Então, sim, fico curioso para saber como é que vão ser os próximos. Né? Mas São Francisco não, o Golden Gate rolou. E eles falam das melhorias todas de plataformas, de design. Eu gostei de 2 momentos que eles falaram, tipo, assumir o erro sem assumir o erro. O primeiro é, a gente leva o feedback de vocês em conta, a gente presta atenção em vocês, a gente gosta de vocês, então a gente ajustou o Liquid Glass, ou seja, a gente sabe que vocês não gostaram, então foi mal, vamos refazer um pedaço. Eles falaram 2 coisas de Liquid Glass. A primeira é que eles refinaram como é o aspecto, a aparência do Liquid Glass para privilegiar visibilidade, com mais profundidade, mais separação, hierarquia, né, de camadas, e botaram o slider no iOS, no macOS, eu não atualizei o macOS ainda, o iOS eu atualizei, mas botaram um sliderzinho para você aumentar ou reduzir a glassabilidade do sistema. Eu deixei no mais glass possível, que eu acho lindo, e não faz tanta diferença, para ser sincero. Eu olhei e falei, acho que já era assim. Mas não tem só mais ou menos glass, você pode deixar 0,68 agora, se você quiser. Você já botou os betas? Já estou com os betas, estou com beta no iPhone, no iPad, no Mac, só no Apple Watch que não, que daí esse eu prefiro esperar mais um beta 2, um beta público, que daí não tem como voltar atrás, né? Mas nos outros devices eu tô com os betas e, assim, tá surpreendentemente bom para um beta. Tá bem estável, eu estou usando há poucas horas, mas desde ontem, assim, depois que... Toda vez que você instala a versão nova, tem aquela fase que o iPhone esquenta horrores, pega fogo, e depois ele acalma, né? Acalma os nervos. Depois que passou isso,
tá normal, nenhum aplicativo que eu uso travou, fechou sozinho, não teve nenhum bug maluco de glitch de interface. Tá parecendo assim que eu tô usando o iOS 26.7. Tá bem tranquilo pra um beta 1. Tá, a minha experiência tá parecida. É aquilo que assim, né? Cada um bota beta se quiser, sabe dos riscos que tem, faça um backup antes do primeiro beta especialmente e seja feliz, né? Mas eu coloquei só no iPhone, no Mac não deu tempo de parar pra instalar o beta, meio que se o Mac bugar, danou-se, né? Então acho que eu vou fazer isso na hora que eu tiver um pouco mais de tempo. Mas coloquei aqui no iPhone, pra mim aqui também, app de banco, abriu, já fiz transferência, Pix, tudo funcionou. O único bug que eu achei, 2 bugs que eu encontrei. O primeiro foi que anexar imagem no Slack, no iPhone, tá bugado. Ah, é verdade. Então ele fica lá tentando e falha. Eu fico imaginando que era aparecer que a hora que for no beta 2, ele vai enviar uma imagem que tava pendurada faz 2 semanas, o povo não vai entender nada, né? Mas isso tá bugado. E o espelhamento do iPhone, se eu estiver com o iPhone no iOS 27 e o macOS no macOS 26, não funciona. Eu fui testar, a gente até pode falar daqui a pouquinho do espelhamento do iPhone, que você pode mudar a proporção, né? O tamanho, etc. Mas ele fica tentando conectar e falha, tenta e falha e não funciona. Então acho que tem que estar com as versões parelhas dos sistemas para poder funcionar. Mas de resto, aqui, para mim, as coisas parecem estar funcionando, né? Mas eu te perguntei se você tinha instalado o beta para saber se você mexeu na liquid glassabilidade dele, se você ajustou, o que você achou? Eu mexi um pouquinho e eu coloquei mais pro lado transparente, mas o negócio brincou, né? O 0, alguma coisa. Eu deixei um tiquinho mais pra frente assim, que eu coloquei muito transparente, daí eu tava, acho que no podcast, daí eu vi um texto que se misturou ali com o roxinho, daí eu falei, deixa eu aumentar um pouquinho. Daí eu puxei um pouquinho, mas é isso, eles resolveram deixando na mão dos usuários, basicamente, né? Então, você quer transparência, coloca do jeito que você quer, você gosta de tudo opaco, tem a opção, você quer no meio, tem no meio, ficou uma coisa mais livre e, por mim, sim, ótimo, né? Deixa o usuário usar do jeito que ele gostar. Então, acho que os refinamentos que eles fizeram em geral da parte de interface ficaram muito bons, eram refinamentos que precisava, principalmente no macOS, que eu tô usando aqui agora. É engraçado, porque a primeira coisa que eles mostraram foi eles desfazendo as coisas do Hollandai, né? Tipo, lembra aquela barra lateral flutuante que o Hollandai achava linda? A gente acabou, voltou à antiga. Lembra? Agora é tudo coloridinho igual era antes. Até o mousezinho, o cursorzinho de mãozinha, voltou ao antigo agora. E assim, foi engraçado que logo quando eu instalei o macOS novo, eu falei, nossa, que deleite não olhar para as coisas do Tahoe. Tipo, só agora eu percebo que o Tahoe era uma coisa meio inacabada, meio estranha, algumas coisas não faziam sentido. E agora tá bonitinho. Eu achei bonitinho, todos os refinamentos que eles fizeram. Lógico que tem uma coisa ou outra que ainda dá para melhorar, mas em geral, a coisa tá com mais cara de finalizado do que o Liquid Glass da Era 26. Eu não tendo colocado no Mac, tendo visto só o que apareceu lá no evento, eu tive essa impressão também que tanto a barra de superior, né, que o pessoal achava ruim, que era meio difícil de ler, ficava por cima, por baixo, por trás do conteúdo, eles mudaram isso. Os ícones de menus, agora eles voltaram a ser coloridos, que a Apple tinha tirado as cores, é uma faixa na lateral, não é mais aquele menu flutuante mesmo, então ela resolveu isso. Ela falou também, cantos arredondados, que o pessoal passou o ano inteiro fixado com o corner radius de cada... E, pelo que eu entendo, não era um bug do sistema cada canto ser de uma redundância. Dependia do que tinha na barra superior. Dependia do espaço que a barra superior tinha, e isso ajustava automaticamente o canto. Era para ficar mais natural para cada app, mas ficou inconsistente entre apps. Então a Apple falou, acabou? Agora, todos os cantos arredondados têm o mesmo raio. Parem de me pentelhar com isso. Essencialmente. Né? Muito bom. Eu acho que essa questão do corner radius chama atenção no Mac, porque assim, no iPad talvez faria sentido, e no iPad é igual para todos, mas faria sentido, porque, sei lá, você abre 2 janelinhas no iPad, 3... Tem gente que trabalha com 10 janelas no Mac, aí você olha pras 10, cada uma tá com um corner radius diferente, você fica, pô, cadê a uniformidade da janela? Agora tá tudo igualzinho, o desenvolvedor não precisa ir lá mudar manualmente. Pra quem tinha faniquito com isso, também resolveram. Sim. E eu acho que faz sentido, porque assim, a ideia de você fazer um design que se adapta para cada um dos conteúdos, etc., ela é muito boa. Mas parte desse design ser bem sucedido, isso é ser óbvio.
Se fica parecendo que é um bug, que é um problema de cada janela ficar renderizado porque é falta de cuidado, apesar do design estar cumprindo o seu trabalho teórico, o prático está ficando pela metade. Então, parte do bom trabalho é as pessoas perceberem que esse bom trabalho foi feito, ou não repararem nele de forma alguma. A hora que você repara e fica parecendo que é um problema, você já falhou na sua tarefa. Então, por mais que a intenção tenha sido positiva, dá para entender o que aconteceu, ela precisou voltar atrás para deixar mais uniforme e, no final das contas, se as pessoas sentirem mais prazer usando o sistema assim, isso também é design, no fim das contas, né? Não é como as coisas são, é como elas funcionam. Então, assim, falhou com sucesso, eu acho, ter voltado atrás pro raio, né? Pro arredondamento, cada janela agora ser um redondo fixo. Ok, né? E uma coisa que a Apple mostrou, que eu não vi muito ainda no iPhone, mesmo porque eu uso o modo colorido normal, é que cada ícone agora tem camadas a mais e aplicações a mais de Liquid Glass quando você usa os ícones desse jeito. Isso vai ser em todos os sistemas. A Apple mudou um pouquinho os ícones de padrão, né, de e-mail, coisa assim. Tem um ajuste de cor, uma coisa bem sutil. Mas isso do Liquid Glass mesmo, é feito a mais de Liquid Glass. Ela mostrou o aplicativo de mapas numa visão de 45 graus, para você poder ver bem ali, né, a refração, que não é como a gente vê os ícones, a gente vê de cima, né. Então ainda não tem muita diferença. No macOS é mais evidente essa diferença ou também ela falou e a gente acredita? Mesma coisa que você comentou vendo no iPhone, que é isso, a Apple, quando ela vai mostrar esses efeitos novos, eles sempre mostram de lado, aí mostra aí você fala, nossa, que lindo. Só que quando você olha no dia a dia, você não vê o ícone de lado, você vê ele chapado. Então, não dá pra ver tanto assim essa diferença. Fica mais observável quando você liga aquele modo todo transparente, o Clear Mode, que daí os ícones ficam todos envidrados. Daí nesse modo, sim, você vê que tem uma profundidade maior entre cada elemento. Mas se você deixar no modo coloridinho, eu vejo que tá mais colorido, que eles deixaram mais saturados alguns ícones, mas que a parte do vidro mesmo. Só, por exemplo, aqui eu peguei o mapas lá no macOS. Se eu abrir o Quick Look para ele expandir, né, o nome do mapa, expandir o ícone, aí ele grandão eu vejo que o vidro em volta da bolinha azul tá mais vidro, o Apple Parkzinho ali do cantinho tá mais vidro, mas no ícone pequenininho na dock não fez diferença não. Ok, achei que era só no iPhone, então é isso. Que bom que eles estão felizes que fizeram isso, né? Porque reparar pode gostar mais. Né? Então essas foram as melhorias de plataforma que eles falaram. Aí falaram sobre a responsividade e colocaram uma série de novidades e números de informações, que agora os aplicativos, por exemplo, abrem 30% mais rápido, que você, quando tira uma foto e registra, vai tirar outra foto, está 70% mais rápido, o AirDrop está 80% mais rápido, que eu achei ótimo, que a transferência entre o iPad, o Drive, etc., ficou 5 vezes mais rápida também, e uma parte que eu vi 3 vezes não entendi, mas que a CPU agora vai conseguir fazer o agendamento de tarefas numa ordem certa. Legal. Empolgante, como diria o meme, né? Mas essas melhorias, considerando que no ano passado já chamou a atenção o fato dos aplicativos abrirem mais rápido, a animação também ser mais fluida, aquela coisa toda, que legal que eles seguem tirando esses milissegundos que no agregado da humanidade vira anos de espera que vão não existir mais. Né? Eu fiquei feliz com esse segmento porque já fazia um tempo que tinha essa discussão de o iOS tá voltando a ficar pesado. De tempos em tempos a Apple faz o que o pessoal sempre brinca, né? O Snow Leopard, que é aquela atualização que a Apple fala, a gente tirou o tempo para arrumar bug, para arrumar problema. Então, o iOS 9 foi uma atualização assim, aí depois no iOS 12 foi assim. E desde então fazia tempo que a gente não tinha um iOS que eles paravam e falavam, a gente arrumou a casa, essa é a novidade, arrumamos os problemas. E dessa vez eles deram um grande destaque, falando que as coisas estão mais rápidas. E de novo, é o beta 1, né, tem muita coisa, tem muito chão pela frente, mas dá pra sentir que eles pegaram pra otimizar mesmo, porque assim, usando aqui no iPhone, as animações, elas claramente estão mais rápidas, o iPhone tá engasgando menos. Coisinhas como, eu lembro que mesmo no iPhone 17, para abrir o share sheet, quando você ia compartilhar, tinha um delayzinho de uns 2 segundos, você clicava, nada acontecia, ele aparecia. Agora já aparece na hora, a câmera tá abrindo mais rápido. Então são pequenas coisas que eu notei que realmente tá legal. Agora, como dever de casa, talvez por próxima fonte, se eu tiver tempo, eu quero instalar os betas nos meus iPhones de gaveta aqui, nos mais antigões. iPhone 11, que inclusive isso me chamou a atenção, que tava todo mundo falando que a Apple ia matar o iPhone 11, e eles fizeram questão de falar na Keynote que até o 11 é suportado, porque eles queriam trazer essas melhorias de desempenho para todos. Então eu quero ver como é que tá se comportando nos antigos, que o 11 mesmo o iOS 26 está instalado no meu 11 e o negócio é pesado, tá ruim. Mas foi legal ver eles dando destaque para essas melhorias, coisinhas pontuais, que assim,
Um listão da Apple cheio de pequenas coisas que eles trouxeram de novidade para o iOS, né? Até mesmo as coisas da carangueja. Tudo isso é muito bacana e tal, mas se tem uma coisa que todo mundo nota é desempenho, né? Principalmente quando fica pior, né? Você instala o iOS, a primeira coisa que o pessoal fala, instalei o iOS, ficou mais lento, né? A Apple tá acabando com o iPhone. Como é que tá a bateria? Então, assim, que bom que eles tiraram um ano para focar em arrumar o que não tava tão legal. Então, refinou a interface, agora melhorou o desempenho. Então, só isso já torna o iOS 27 uma atualização bem satisfatória, pelo menos para mim. E eles falaram que agora... tem uma bobeirinha que eu achei legal, que você manda uma foto pesada, por exemplo, tá mandando mensagem junto, tudo no iMessage. Tem uma barra de progressão só do envio da foto, que é diferente do resto, pra saber como é que tá. Isso é bacana. Melhoria bobinha de interface, mas que é bem-vinda. E eles falaram, e isso é muito bem-vindo para mim, imagino que o Felipe também, que eles melhoraram eles rearquitetaram a indexação e o cadastro e o catálogo e a absorção de conteúdos para busca. Eu acredito, porque eu instalei faz quase 24 horas o beta no iPhone, ele segue Index in Progress nos ajustes, tá até agora assim. Pois é. Nos primeiros minutos era inutilizável, todo travado, esquentou, melhorou, mas ele passou o tempo inteiro conectado aqui no MagSafe e mesmo assim ele segue indexando. Então, a Apple disse que a busca está mais profunda, está melhor. Eu só quero que ela funcione, para ser muito sincero. A gente já falou aqui como o Finder, eu desisti do Finder, estou usando o Raycast porque o Finder para de as coisas, né? E que eles deram até um exemplo que eu achei interessante. Você procurou por um e-mail, por exemplo. O e-mail vai magicamente entender o contexto do que você está pesquisando para o e-mail que você está procurando aparecer em primeiro, mesmo que não seja o mais recente. Se rolar, maravilha. Especialmente para mim que desisti faz anos de fazer pasta, flag. Não, eu uso a busca, eu acho e-mail, eu pego a informação que eu estou atrás. Se a busca melhorar, só não pode ficar pior. Porque aí eu prefiro que eu mesmo encontre, que eu lembro mais ou menos quando eu recebi o e-mail. Mas toda essa parte que eles arquitetaram até para poder funcionar com a Apple Intelligence nova, coisa assim, olha, tô muito esperançoso de que eles tenham feito um bom trabalho com isso. Viu? De novo, ainda é cedo para falar, mas nos meus poucos testes, o Spotlight, principalmente no Mac, parece muito mais... É que agora não é mais Spotlight, né? Eles meio que juntaram o Spotlight com a carangueja. Mas a busca, vamos falar assim, a busca tá bem mais rápida, assim, eu digito o nome dos aplicativos, já aparece instantâneo, não tem mais aquela demora que era o delayzinho pra você dar o enter e abrir outra coisa que não era o que você queria abrir, até agora tá funcionando muito bem, pra buscar arquivos também, tá bem rápido, então, é que isso, eles tiveram que refazer a busca justamente para a nova carangueja funcionar bem, né, que o propósito dela é você encontrar o e-mail que tá lá atrás. Então, acredito que realmente essa repaginação da busca veio embora. E até dei risada na Keynote, que a moça que estava apresentando falou: você com certeza já teve aquele momento que você ia pesquisar uma coisa e você não achou o que você queria. Todo dia no macOS ultimamente, né? Sim, me parece familiar essa situação. Que observadora da sua parte. Exato. Então, vamos torcer para eles terem feito um bom trabalho com isso. E aí falaram um pouco sobre funcionamento cross-plataforma, né? Agora no Android, quem foi viajar junto pode compartilhar a foto em alta resolução também no álbum de fotos, o que é bacana. Passagem rápida por saúde, né? Perimenopausa, menopausa também, ciclo menstrual tiveram ajustes e melhorias também a respeito disso. Uma coisa que eu não mexi ainda, não sei se você teve tempo de mexer, o sistema todo de equalização dos AirPods. Eu lembro que o Gurman tinha falado que ia ter um jeito... Eu não lembro se ele tinha falado que ia ter um aplicativo específico para AirPods. Eu lembro que apareceu essa conversa no meio do caminho, durante os rumores. Acho que não tem um app específico, mas tem um jeito mais visual e mais abrangente de mexer nos AirPods do que só ir lá no ajustes, Bluetooth, AirPod direito, ligar e desligar um bando de coisa. É uma interface agora que comporta o tanto de coisa que apareceu para ajuste de AirPods desde que eles foram lançados há, 10 anos, não sei, mais. Na verdade, eles redesenharam o menuzinho dos AirPods dentro dos ajustes. E aí, quando você abre aquele menu, agora é tudo organizado por categorias. Então tem lá áudio, gestos, não é tudo um monte de opção espalhada numa tela só. Essa parte de equalização, vou descobrir que eu não vou conseguir testar porque precisa dos AirPods mais recentes. Agora eu fiquei de fora. Então tem que ter AirPods Pro 3, AirPods 4 ou AirPods Max 2, que é esse que a Apple lançou esses dias. Os modelos anteriores não vão ter a equalização. Mas pelo que eu vi, vai ficar dentro desse menu também que você vai conseguir customizar. Então, assim, é o mesmo menu que tinha antes dos AirPods, não virou um aplicativo separado.
Mas ele tá bem mais organizado, tá mais bonitinho de encontrar cada coisa no seu lugar, versus antes que era uma tela com tudo jogado. Agora a Apple deu uma organizada melhor ali. Beleza. E para concluir a parte de... Eles falam de responsividade e melhorias de plataformas uma ou outra. Eles mostraram que no Vision Pro agora vai dar para usar os panoramas e fotos espaciais tiradas pelo usuário como ambientes e como cenas espaciais. E eles não mostraram no evento, o que eu achei um crime. Mas tem um ambiente novo da Islândia que é a coisa mais linda, porque fica tem na beira de um lago e tem neve, e à noite tem a aurora boreal, e teve um vídeo que apareceu de um cara botando lá o trailer de Your Friends and Neighbors na beira do lago ali, e a luz reflete no lago, ela reflete na neve. Cara, que coisa linda, me deu vontade de ter o Vision Pro só pra usar esse ambiente. Que lindo, Felipe. Nem teve no evento, que crime. Pois é, eles nem mostraram, eu vi depois mesmo, quando saíram as matérias sobre, e realmente parece ser bem bonitão. Pois é, e aí mostraram que o flyover, que a gente aqui no Brasil olha e fala, que bonitinho que deve ser, né? Tem agora lá um 3D renderizado, é mais fotorrealista. Falaram, agora o brilho na janela bate e reflete pra parecer que está voando ali por cima mesmo. Bacana, de novo, né? Empolgante. Legal, um refinamento, o investimento disso é gigantesco para um retorno que eu acho que é ok. É mais um ponto de orgulho de estar disponibilizando uma coisa bonita do que, de fato, uma coisa que vai mudar o mundo. Mas um bom sistema é feito com essas coisas também, né? Aí começou o Trust and Safety. Foram 10 minutos mostrando... não foi pra gente. Isso eles fizeram pra Europa, pros senadores republicanos e democratas. Exato. Foi pra essa turma que eles dedicaram assim, mais de 10% da WWDC pra falar, gente, existe controle... Olha aqui tudo o que a gente está fazendo. A minha leitura, eles estão falando o seguinte. Não mande a gente fazer mais coisa. Olha o tanto de coisa que a gente está fazendo. Uma parte da responsabilidade agora tem que ser do Facebook. Não é a gente que vai só manter as crianças seguras o tempo inteiro. Eles têm que fazer coisa também. Né? Porque faz anos que está esse negócio assim. Chegam pro Zuck, você tem que melhorar a segurança. Você fala, eu não. Quem tem que melhorar a segurança é a Apple, que tem que pedir que os adolescentes baixem o aplicativo. Aí falam, Apple, o Zuck falou isso. Não. O que eu tenho que fazer, eu estou fazendo um monte de coisa aqui, mas tem... Então fica essa batata quente. Então acho que a Apple resolveu fazer isso. Para primeiro, tentar promover a ideia de outras marcas e outros eventos dedicarem tempo a isso também. Né? É uma versão da Apple trocar o emoji de arma para o emoji de squirt gun e o mundo inteiro acompanhar. Só que tentar... Lembra quando a Apple começou a falar de meio ambiente? Toda empresa tinha um pedacinho falando sobre meio ambiente. Eu acho que ela tentando puxar essa fila, o que é excelente. Tá? Então deram uma aula sobre o que é uma conta de criança e lançaram uma série de recursos complementares para dar para os pais, responsáveis, mães, etc. Ainda mais controle, permissão, restrições que tem a ver com a idade. Além do screen time, vai ter agora a mesada do tempo. Você pode dar um pouquinho, tem 3 horas por dia para mexer nessas categorias de apps. Então, rede social, streaming e joguinhos, sei lá, esse tipo de coisa. Né? Então, foi bem didático esse momento. Mas, assim, foi chato? Foi, mas eu gostei. Mas talvez seja porque eu sempre gosto de episódios de série que subvertem a expectativa das pessoas. Então, vocês querem ver de IA, você vai esperar. Você vai sentar aqui e ouvir falar sobre API de Age Rating, sim, e vai gostar. Se não gostar, eu faço 2 vezes. Eu achei que foi meio por aí, sabe? E provavelmente tem isso mesmo, deles terem mostrado, pra mostrar o que eles estão fazendo, até porque algumas coisas que eles falaram, era coisa que já tinha, eles deram uma repaginada, mas, por exemplo, a questão de você pedir permissão pra comprar um app, pra baixar um app, tudo isso já tinha, né? Isso não é novidade. Uhum. Tem a parte de novidade, a parte de você pedir pro pai pra poder acessar um site, isso é novidade, essa de controlar ali o tempo pra cada categoria, de definir, nesse horário pode tal aplicativo, tal categoria de aplicativo, isso é novidade. Mas muito do que foi mostrado ali era só recapitulação do que a Apple já faz há muito tempo, então provavelmente a ideia foi fazer um segmento justamente para bater nessa tecla de olha só como nós nos preocupamos, como nós já temos ferramentas, como é muito importante. Então, é compreensível, mas que deu uma preguiça, deu, quando começou aquele Sim. segmento. É porque foi logo no começo da Keynote também, né? Então, começou ali, agora as melhorias, o desempenho, a performance, e nada. Crianças, child safety features. E aí ficava. Falei, pô, gente, dava pra resumir num press release. Mas dá pra entender o motivo deles quererem dar um destaque tão grande pra isso. E eu acho que tem um segundo efeito isso aí, que é o seguinte. Sabe quando tem, sei lá, eu lembro que sempre aparecia isso... Licitação de tablet para os senadores lá em Brasília. Que tem que ter, no mínimo, um processador M4. Bom,
Na época que era 1440, então só pode ser o iPad, né? Eu acho que é meio isso. Tentar direcionar as várias legislações que estão aparecendo nos Estados americanos e no resto do mundo, cada uma de um jeito, e aí poder ficar pulando de um pé pro outro para tentar fazer uma API que só funcione no Texas, mas no Utah não precisa, no Utah é outro jeito. Então olha o que a gente tem. Vamos tentar usar isso, direcionar isso para esse seu framework de proteção infantil, porque seja obrigação da Apple, ao invés de cada país e cada estado americano adotar de um jeito. Acho que teve um pouco disso, assim, direcionar a conversa pro jeito que a Apple já está fazendo. Não sei, é um jeito, é uma estratégia, mas cada hora que fala, bom, eles vão encerrar esse pedaço, agora vão passar pro próximo. E tem mais isso, e tem mais isso, e tem mais isso. E eu lembro, na hora mesmo, teve, sei lá, a hora que tava no 6º, 7º minuto, ia ter mais uma coisa, eu pensei, nossa, vai ter mais um. Na hora meu irmão mandou, nossa, mas eles não vão acabar nunca de falar nisso. Na mesma hora o pessoal no Slack do Net5, nossa, mas esse segmento tá enorme. Aí o Chance que tava lá, não, peraí que já vai acabar, aqui já começou a Apple Intelligence. Então foi meio global, assim, essa sensação de que, putz, deu uma estendida a mais, mas você não pode nem achar. Ele falou, nossa, você está exagerando em proteção de criança. Quem que vai dizer isso, né? E as criancinhas, então eles aproveitaram a oportunidade, né? Mas teve coisa, viu? E falaram até no final, achei engraçado também, o Craig Federighi, isso é muito importante, e fizemos um site novo que resume essas coisas todas. E passou. Falei, tá, qual que é o site novo? Não mostrou o endereço. Não direcionou. Falei, ok. Isso cortou desse segmento. Se tivesse falado o endereço, teria feito comprido demais. Enfim, né? E aí ele vai para a segunda parte, que foi o Black. Eu falei, o primeiro ele tinha sido, nós levamos em conta o feedback de vocês. O segundo foi, algumas pessoas estão correndo para adotar IA, desabalar da carreira, de um jeito que não leva em conta responsabilidade e privacidade. A gente não. Vocês não estão atrasados, vocês só foram muito cautelosos. Entendi. Aí ele começou a falar sobre as mudanças que tem a ver com inteligência artificial, começando por arquitetura, falou da parceria com o Google, né, que vão usar o Gemini nos servidores, Private Cloud Compute, martelou muito privacidade e segurança nesse momento, porque o pessoal vê Google e já se desespera. E a gente pode até falar também sobre como é que vai ser essa parte de funcionamento mais técnico. O Rambo achou um negócio interessante que nas linhas miúdas, letras miúdas lá do Private Cloud Compute, a privacidade vai ser implementada aos poucos. Ou seja, como é que tá agora? Os recursos novos de privacidade vão ser graduais que eles vão implementar, porque é uma arquitetura totalmente diferente mesmo, né? Mas eles deram peso para a privacidade quando falaram do Google por motivos óbvios, né? Com certeza. E até o fato de falarem do Google já era uma curiosidade nossa para saber como que a Apple ia contar essa história, porque teve aquele anúncio há alguns meses que a Apple fez a parceria com o Google para usar o Gemini, e quem anunciou na época foi o Google, né? O press release veio da parte do Google, da Apple mesmo não veio nada, se eu não me engano, foi só o Google mesmo que tinha anunciado e tal, a gente sabia. Era um press release conjunto, né? Mas acho que era uma foi coisa meio postado assim, pelo Google. Isso, mas publicado lá no site do Google, no site da Apple mesmo não teve nada. E eles falaram naquela parte de investidores e tal, mas aí agora a gente viu, né, eles contando a historinha, é o Apple Foundation Model, que é alimentado em parceria com os modelos do Gemini, que daí juntou tudo isso e fez o Apple Foundation Model versão Mega Blaster incrível. Então é a tentativa de falar que ainda é Apple, né, apesar de tem um Google ali no meio, mas é só uma parte, né, o negócio, todo o todo ainda é Apple, acho que é mais ou menos essa história que eles tentaram contar. E aí também entra, né, batendo na parte da privacidade, falando que eles fizeram novos modelos on-device, que são mais avançados, para tentar fazer o máximo de coisas possível dentro do aparelho. Fizeram aquele gráfico bonitinho, né, redondinho, que daí tem o celular, aí tem as coisinhas em volta, e vai aumentando as camadas. Então, realmente, o jeito da Apple contar a história foi isso, né, que tem uma parceria com o Google, mas todo o resto é dela, né? Tudo que tá em volta, ela teve um cuidado de fazer, pelo menos, né, a história que eles tentaram passar pra gente. Sim, ele citou que tem uma precisão melhor de ditado, que também o reconhecimento então, é bom para ditado, é bom para reconhecimento do que foi dito, e a voz também melhorou. A parte da voz, a carangueja nova tem uma voz nova, e você consegue mudar a velocidade e a expressividade, quão empolgada ou monótona ela é, basicamente. Isso está reservado só para dispositivos os mais novos, a geração mais nova de cada um. Então, que o iPhone 16 Pro Max está fora. É só o 17 Pro Max, e aí quando for sair vai ter o 18 também. Mas nesse momento é só as versões atuais da linha completa de produtos da Apple. A carangueja nova vai estar disponível para todo mundo, mas o ajuste de voz vai ser só para esses dispositivos. A Apple falou que vai ter um orquestrador
de sistema ali, né? Você falou desse círculo, e os círculos com círculos, e os segmentos do círculo que ela colocou para mostrar como é que vai ser a estrutura nova, vai ter um sistema inteligente que vai fazer a coisa funcionar dentro disso, vai decidir quando tem que ir para a nuvem. Já era assim, né? Mas agora eles mostraram, porque agora entra na brincadeira os aplicativos de terceiros também, os apps dela, a coisa expandiu um pouquinho. Então ela mostrou que vai ter uma estrutura que, por conta própria, vai decidir o que tem que acontecer para te dar o resultado, não importa como isso foi feito. Né? Que eu acho que é o jeito certo, né? Porque o usuário não quer saber se está indo na nuvem, se quer o resultado, quer que funcione. Né? Que até hoje não foi isso que aconteceu. Né? E seguiram falando, né, de melhor conhecimento de mundo, né, saber as coisas que aconteceram para dar respostas mais precisas, e melhor conhecimento do contexto do usuário também. Quando que é o voo da minha mãe, né, que prometeram faz 2 anos e até hoje não chegou, agora aparentemente vai chegar. Então tudo isso graças a essa parceria e arquitetura nova, que foi resultado da parceria que eles fizeram com o Google. Promissor, né? Reconhecimento do que está na tela, que já tinha um pouquinho, mas que vai ser melhor também. E amarraram de novo falando esse segmento de privacidade, que falou, tá tudo bem, vendemos a alma, mas o diabo deixa a gente ficar com os seus dados, então não vai ser tão grave assim. Exatamente. Agora eles podem regravar o comercial da Bella Ramsey, né? Olha só. Finalmente as coisas funcionam. Mas foi muito interessante ver toda a parte de apresentação da Carangueja, como eles foram contando a história, porque era um misto de sensações, né? Era a sensação de estar vendo algo legal, bacana, e também de, nossa, a gente está revendo a Keynote de 2024 com a esperança de que dessa vez funciona, né? Uhum. Então, assim, cada demo que eles iam fazendo, falava legal, daí eu pensava, tá, eles têm que falar no final que isso vai estar disponível hoje. Que se falar, vai estar disponível em outubro, aí não dá, né? Mas eu vi também, aí até voltando na parte de como eles gravaram a Keynote, que você chegou a tocar ali no Mike Rockwell olhando ali meio torto, eu senti que eles tentaram dar a impressão que não era uma demo ao vivo, mas eles tentaram mostrar como se fosse, né? Sim, tipo, olha sim. como é a demo não editada, né? Tipo, dava pra ver que, por exemplo, a Caranguejo muitas vezes demorava pra responder, mas acho que a impressão, a ideia era meio que isso, né? Passar que não teve edição, que não teve Sim. corte, que aquilo ali era uma live do aparelho funcionando, não era um slide gerado lá no Canva que alguém fez só pra mostrar bonitinho. Então, foi interessante o jeito que a Apple contou ali a narrativa, trouxe várias, eles ficaram muito tempo fazendo demos, acho que justamente pra falar, olha, tá pronto, tá no beta, funciona. Isso foi interessante. Sim, e esse é um ponto bom, porque além de ter tido essas demoras, né, agora eu vou falar para ele fazer isso. Faça isso, pega o convite, manda para não sei quem, vai, faz o cardápio, vai aparecer o picanha, a coxinha, né? Ia demorando, ia fazendo, ia demorando, e eles não cortaram a cena pelo que eu me lembro, pode ter sido uma mágica ali que me enganou, nenhuma vez. Então, no máximo que acontecia era a tela ficava dividida, e apareceu o apresentador ali, desde o começo fazendo o demo sem nenhum corte, e na direita, ou na esquerda, depende do momento, ou a mão, ou o computador ali também sincronizado para mostrar, isso tudo está rolando, entre muitas aspas, em tempo real. Não era ao vivo, mas também notei isso, né? Que é um bom jeito de fazer uma demonstração, né? Não enganar, falar, que nem tem comercial. Comercial tem 30 segundos, tem que correr, né? Mas algumas sequências foram aceleradas e podem não representar o uso normal de dia a dia, se você for usar e tentar fazer igual, né? Então teve isso que eu achei legal também, notei esse cuidado para falar, aqui, mesmo o demo polido, é vida real, é como vai ser no seu dispositivo. E aí teve justamente essa parte do Mike Rockwell, que é o novo chefão da Carangueja, depois que rolou aquele que procó todo lá dentro da Apple. E uma das coisas que mostrou, primeiro, que eu achei lindo, Felipe, o ícone novo, a bolha nova da Carangueja. O aspecto dela no Vision Pro é lindo, parece uma bolha de sabão meio plástica, meio flutuante. O ícone dessa bolha também no Apple Watch, no próprio iPhone, tem um app, né, que é a Carangueja AI. Né? O nome eu achei estranho, mas a gente vai acostumar. Né? A gente está muito distante de quando a Apple nem falava AI, falava de Machine Learning, falava de Intelligence, falava de Apple Intelligence. Não, agora é Carangueja AI. E vamos lá, né? Bem-vindo à discussão de 2 anos atrás, vamos seguir em frente. Então agora é isso, e tem um aplicativo, e eu não sei se você notou isso, eles não deram foco no aplicativo como uma plataforma onde você vai começar as interações. O aplicativo ele é o resultado. Sim. Você puxa a Carangueja da Dynamic Island, não é de cima do meio da tela, mas da Dynamic Island. Você começa a conversar com ela, você expande isso, aí você está no app.
Mas não é assim, a partir do app você faz. Então eles tentaram mostrar que está integrado ao sistema, mais do que ser só um app, que também é. Mas eu notei e gostei desse jeito de apresentar isso. Sim, eu senti a mesma coisa. Tem o app, ele existe, então você pode iniciar conversas a partir dele. A interface é extremamente familiar com a de um ChatGPT, por exemplo, mas a ideia que eles tentam vender é essa, que você comece as interações a partir de ou com a voz, né, acionando com o botão, ou puxando a barra de busca. Não é à toa que, por exemplo, no Mac, em todos os devices, o Spotlight virou a carangueja, né? Você dá agora o comando espaço, já aparece a telinha preta ali do Search or Ask. Então, a ideia deles é essa, que você comece a conversa ali, e aí se você quiser continuar desenvolvendo aquela conversa, você tem a opção de expandir ela, e aí ele abre o app completo da carangueja e salva o histórico das suas conversas lá para você conseguir voltar em alguma coisa que você falou depois. Uhum. E teve uma parte, especialmente do macOS, que eu achei muito legal a demonstração e mostrou como eles tentaram, pelo menos, implementar isso de um jeito natural que permeia o sistema. Primeiro, como você disse, agora o Spotlight também é a carangueja. Você começa a digitar o que você quer, o sistema vai entender que você não quer achar um arquivo, mas sim perguntar para a carangueja alguma coisa, aí já vira o Ask Carangueja e você pergunta. A partir dali, na resposta, você está no aplicativo e se você quiser, você pode arrastar arquivos do Finder lá para dentro, ou então, e isso eu achei interessante, você está lá com o app aberto, num space só dele. Você volta para o Finder. Você seleciona 3 arquivos. O que eles mostraram no evento? Você clica com o botão direito, tem um menu contextual. Ali dentro, você pergunta para a carangueja alguma coisa e esses arquivos e a pergunta você consegue interagir de volta a partir do aplicativo. Então mostra que isso está rodando e falar, tá rodando essa conversa, você precisa pegar do iPad, beleza, você continua do iPad essa conversa, continua do iPhone essa conversa. Então é uma coisa contextual e ambiente que permeia os sistemas todos. Isso eu gostei muito. E eles mostraram, você tem agora que nem tem um gesto não, né? Um atalho de teclado para você fazer um print. Agora vai ter um atalho de teclado para chamar o Visual Intelligence no Mac também. Aí você seleciona um pedaço, a partir desse pedaço você pergunta alguma coisa para carangueja. É isso que traz uso, o benefício. Põe a IA onde as pessoas estão, não faz a pessoa, a gente sempre falou isso aqui. Gostei muito da intenção. Vamos ver no dia a dia, prática, como é que vai ser. Mas, olha, fiquei esperançoso de que esse fluxo vai ser mais azeitado. Eu também tenho essa sensação de que eles conseguiram integrar de um jeito que mais pessoas vão usar. Porque quando você tem que entrar no aplicativo, baixar um aplicativo, muita gente já ignora, né? Muita gente já não usa. Agora, quando tá nas ferramentas que você já usa no seu dia de negócio, falou, você seleciona o arquivo, você clicou com o botão direito, já vai ter lá, o botão da carangueja. E aí você já interage a partir dali. Então isso já diminui o atrito, né, entre o usuário, a ferramenta. Eu até queria ver com você, Marcos, você chegou a testar já a nova carangueja? Já habilitou aí para você? Não habilitou, porque nesse momento, para dev, mesmo para quem instalou a versão de desenvolvedor do beta, tem uma lista de espera. Quem baixou voando, instalou voando, entrou voando na lista de espera, já recebeu acesso. Quem atrasou, quem pegou o segundo trem, tá esperando até agora. Então eu sigo esperando aqui. Em algum momento vai liberar e vai dar para usar, mas nesse momento eu tô usando a nova carangueja velha, que é o do arco-íris, sabe? Eu amo que tem literalmente 3, isso é uma coisa até meio Microsoft, né? Tem 3 caranguejas dentro do iOS, porque quando eu instalei no meu iPhone, ele voltou pra carangueja número 1, que era a bolotinha. Aí eu falei, pô, a bolotinha, cadê? Não. Aí depois, ele ficou um tempo ali processando, aí eu fui usar, tava o arco-íris. Tá, eu falei, tô na segunda geração. Aí passou, daí chegou a notificação que eu tava liberado da lista de espera. Agora eu tenho a nova carangueja aqui, eu consegui brincar já. Então, olha, de novo, a Apple pode regravar o comercial com a Bella Ramsey, que agora funciona. Eu fiz umas perguntinhas bem cretinas, assim, mas só pra ver, né, o resultado. Então eu perguntei, por exemplo, qual que foi o hotel que eu fiquei em Los Angeles mesmo? Aí ele, buscando. Demora. Isso realmente dá pra ver que o que tá lá na live é real, porque demora. Aí lá, buscando. E tá indexando ainda o seu conteúdo, né? Tá indexando, tem o aviso lá que tá indexando. Aí depois ele pensou e falou, você ficou no hotel tal, dos dias tal e tal, você viajou num evento a convite da Apple e da Beats. Aí eu perguntava, qual foi o dia que eu voltei da minha viagem da Itália mesmo? Com base nas suas fotos, e-mails e passagens que eu encontrei, você voltou para o Brasil dia tal. Daí eu falava, encontra a última foto que eu tirei em Londres. Aí ele ia lá, encontrava a foto. Então, sim, dá para ver que tudo que a Apple prometeu lá em 2024,
agora sim está finalmente funcionando, a nova carangueja consegue ver tua vida essa é a ideia, né? Ela indexa tudo que tem no seu celular e te resumir, te entregar as coisas assim. Não, eu perguntei também para resumir conversa do iMessage. Então, por exemplo, grupo do iMessage que chegou muita mensagem, eu não vi, eu falei, tá, o que o pessoal do grupo tal tá falando? Aí ela lá buscando, ela fala, as últimas conversas, o assunto foi esse. Até mensagem de áudio ela transcreveu e resumiu. Então, assim, num primeiro momento, muito bom. Eu testei no Mac também para encontrar arquivo, né? Para ser meio genérico. Tipo, encontra a imagem de um iPhone e tal que eu criei para uma matéria. Ela busca e achou a imagem lá no Finder que estava perdida em algum lugar. Então, primeiras impressões, bem legal. Lento, mas está funcionando. Ótimo, bom saber. Sabe o que você vai fazer? Tenta fazer exatamente o demo da WWDC de 24, sabe? Exemplo por exemplo, pra ver se funciona, mas só pelo que você comentou, bem bacana. E aí tem um pouquinho de... Deixa eu te mostrar pra você como é que tá bom, né? Pelo que você me contou. Porque você perguntou, qual foi o hotel que eu fiquei em Los Angeles? O que você quer saber? Qual foi o hotel que você ficou em Los Angeles? Não, você foi a convite da Apple, porque teve... Não, tá... Que bom que você conseguiu pesquisar isso tudo. Não foi o que eu pedi. Se você tivesse me falado qual foi o hotel que eu fiquei em Los Angeles, talvez tivesse sido mais rápido, né? Eu lembro quando teve o anúncio do Touch ID, que as pessoas esperavam que fosse ter algum tipo de animação de validação. E o Craig Federighi falou, cara, não. Ninguém quer saber. Você não precisa mostrar... Eles têm em inglês o termo show your work, né? Você está fazendo uma conta matemática na prova, você tem que mostrar o passo a passo. Eu falo, cara, ninguém quer saber o passo a passo. A pessoa quer entrar no telefone dela. E se você ficar ali mostrando, validando, isso é para o engenheiro sentir que o trabalho dele está sendo exibido, mas não traz benefício. O que você me falou agora é um pouco disso. Deixa a gente mostrar para você como está funcionando super bem. Não, me fala o hotel que eu fiquei em Los Angeles. Vamos ver se vai ter esse tipo de ajuste. Mas é uma bobeirinha, mas ela é interessante para a gente ver o quão confiante a Apple tá de que o negócio vai funcionar, né? Ela mostrando, não, gente, agora, ó como tá bom. Mostra até coisas demais. Exatamente, né? Tem uma cena famosa de The West Wing também, né? Que o advogado tá preparando alguém pra fazer um depoimento e ele fala assim, sabe que horas são? A mulher responde, sim, são 4h30. Ele fala, não, eu perguntei se você sabe que horas são. Você me responde, sim. Não é pra falar a hora, não te perguntei a hora. Então, um pouco disso. Vamos ver se a carangueja fica melhor treinada para um depoimento. Mas legal, muito bom saber que tá funcionando assim. Cada vez que acende meu iPhone, eu olho aqui pra ver se é o... Você está dentro? Ainda não, né? Vamos torcer. Aliás, eu quero saber mais do que você testou, né? Que agora essa carangueja nova permeia câmera, permeia tudo, né? E a câmera também tem um monte de coisa de IA nova que ela colocou, que deixou bem... Isso eu testei, me deixou bem impressionado. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que tá mais uma vez patrocinando aqui a fonte, e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ para fazer a sua compra. E aproveitar o falei de desconto cumulativo, eles estão com promoção, por exemplo, Dia dos Namorados, que você compra um fone de ouvido e ganha 2 fones de ouvido, headset, grandão, parecido com um, bem famoso por aí. E se você usar o cupom GHZ, além de ser o 2x1, você ganha ainda os 5% de desconto cumulativo. Eles têm um suporte novo de mesa também, que no próprio suporte tem uma conexão magnética para você usar como um stick de selfie, e você usa, né? Você pode apoiar o notebook, pode apoiar o computador, pode apoiar o telefone também se você quiser. Eles têm mala de viagem também, grandona, para despachar, para usar lá com mala de mão mesmo no avião. Tem capa, tem película, tem carregador, tem o magnético, tem o de carro, tem os potentes lá para você colocar na tomada e carregar mais rápido. Cabo tem de toda entrada para toda entrada para toda saída. Adaptador de toda entrada para toda saída também. Acessório de monte não só para iPhone e para iPad, mas para notebook, como esse que eu comentei. Adaptador também para você ter um hubzinho USB-C, USB-A, Ethernet. Enfim, vai em gorillashield.com.br e usa o cupom GHZ no checkout e aproveita 5% de desconto cumulativo com os vários descontos que sempre rolam no site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, eu vou pular um pedaço aqui e quero saber se você usou já a carangueja na câmera também, o Visual Intelligence novo, esse tipo de coisa, porque agora que eu sei que você está com esse acesso, mudou um pouco o foco da pauta. Eu brinquei um pouquinho com a parte de câmera, preciso testar mais. Sinto que ele consegue identificar mais rápido e mais coisas do que identificava antes, né? Então, saí apontando para coisas aleatórias aqui de casa e ele já me mostrava ali mais ou menos o que era, me trazia um resuminho ou buscava na internet, mas sinto que está mais rápido do que antes, que um dos motivos de eu ter preguiça de usar
o Visual Intelligence, quando a Apple lançou, é que eu sentia que demorava. Sei lá, tirava a foto, aí ele ficava lá buscando. Até para abrir o Google, os resultados demoravam para aparecer. E agora eu sinto que tá bem mais rápido. E também por estar dentro, né, do aplicativo câmera, então tem os modos lá, foto, vídeo e carangueja. Mais pessoas vão saber que o recurso existe, mais pessoas devem usar também. Então, assim, não testei tanto, mas achei legal o pouco que eu usei. Tá. Eu acho que o principal disso é costume. É a gente criar a sinapse, o caminho novo pra gente usar isso como o caminho para fazer a pesquisa. Assim, das poucas vezes que eu lembrei que existia esse Visual Search, foi positivo, foi útil, mesmo tendo a demora do processamento do que é o tempo de você fazer 1, 2, 3 passos para chegar no mesmo resultado. Mas eu não lembro que tem esse trem. E eu quero usar. E para eu me acostumar com essas coisas novas, o que eu faço? Sei lá, o jeito novo de abrir a câmera. Eu abria a câmera do jeito velho e falava, não, eu saía, travava o aparelho e abria do jeito novo. Pra ser bem behaviorista, treinando o cachorrinho a fazer a coisa nova. Para poder criar esse jeito, o hábito novo versus o hábito de 15 anos que eu tinha fazendo de outro jeito, 20 anos que seja. Então acho que é um pouco disso, né? Por isso que eu falei que tem que entregar a IA onde as pessoas estão, né? A gente falou sobre isso aqui quando eu tô falando sobre assistência de escrita, que é uma coisa que a Apple mostrou também no evento, né? Você está escrevendo um texto, o computador sabe que você está escrevendo o texto. Para que eu tenho que pegar esse texto e colocar num outro lugar para pedir uma ajuda? Me ajuda ali. Deixa eu selecionar o que eu quero e isso já ser suficiente para fazer o pedido. Tem uma coisa parecida com... Não é isso? Parecida com isso agora com a assistência nova de escrita da Carangueja Nova. Essas coisas que deixam mais na cara, sem empurrar a goela abaixo, mas deixam mais na cara, é onde vai ter o benefício. Então, bom saber que eles estão seguindo fazendo isso. Tem o botão novo lá da Carangueja na câmera, quer dizer, isso só pra nova, né? A câmera, pra quem não tem isso, ainda é a antiga. Eu acho que é o jeito, sem empurrar a goela abaixo, é o jeito certo de tentar facilitar essa criação desse hábito, sabe? Sim, é muito questão de hábito mesmo, porque de fato você. Primeiro, lembrar que o iPhone tem um botão novo, né? Tem isso, né? Você lembra que ele tem um botão novo. Aí você tem que lembrar que se você pressionar ele faz tal. Eu também esqueço que segurando o botão ele abre, que eu já falei que eu uso o meu pra abrir o Halide pra tirar foto. Mas eu sempre esqueço que se você segurar ele abre lá o modo carangueja. E agora, como tá ali visível, inclusive, é outra mudança que eu vi que eles fizeram. Porque quando a Apple introduziu o Liquid Glass no aplicativo da câmera, eu lembro que a pílulazinha ali embaixo, ela mostrava foto, vídeo e escondia todo o resto, né? Você tinha que passar pro lado para saber que tinha outras funções. Agora já fica ali junto evidente, carangueja. Ela tá à mostra o tempo todo junto com foto e vídeo. Então, para deixar bem claro para as pessoas que tem algo ali para elas explorarem. Agora o acesso realmente ficou bem mais fácil. Você abre ali, já aparece a bolotinha, você tira a fotinha e pronto, ela já faz a busca ali bem mais rápido do que antes. Vou explorar melhor, fazer uns testes mais aprofundados, mas pelo pouco que eu brinquei aqui, eu gostei das melhorias que a Apple fez nesse sentido. Ó, agora mesmo eu apontei aqui pro meu paninho da Apple, apontei aqui agora com o iPhone, tirei a foto e ele já apareceu aqui o resultado. Falando, esse parece ser o paninho de microfibra da Apple. E foi bem rápido, então tá melhor. Ok. E aí, outras melhorias que tem a ver, que eles empacotaram como a carangueja, é um ditado mais inteligente. Eles não mostraram uma coisa que tá virando o meio padrão de coisa de ditado, que é você falar uma coisa, se corrigir, voltar, dar uma gaguejada e ele mostrar o resultado limpo, editorializado. Né? Não mostraram exatamente isso. Se não mostraram isso, eu acho que não tem. Mas falaram que tá melhor a compreensão do ditado, a parte mais conversacional. E aí mostraram, mostra aqui os jogos da Copa do Mundo. Vai ter um Brasil e Egito, Marrocos, não lembro. Que vai ter, né, me mostra, deixa eu fazer aqui uma festa para ver o jogo com fusion cozinha dos dois países. No Brasil, o que tem de comida? O que tem de comida lá? Acho que é Egito, né? Tem coxinha, tem pão de queijo, tem picanha, tem feijoada. Eu falei, legal, gostei. Brasil Mention. Exato. E aí, eu só não vou perdoar nunca eles, porque ele falou, agora vai lá no meu grupo de futebol, se chama Score Chaser. Eu falei, não, tinha que chamar Diamond Dogs. Perderam a oportunidade, né? E aí, a hora que vai mostrar a mensagem que vai mandar por você, você pode ver a mensagem, scrollar, editar, ok. Né? Teve tudo aquele que a gente já falou do Spotlight, você começa a pergunta com a Siri, vai no Spotlight, depois você vai no Finder, e isso mostraram uma coisinha agêntica também, do tipo, cria pra mim um rascunho do e-mail para eu devolver pro meu chefe. Ele vai lá, cria o e-mail com o rascunho aplicado já. Ótimo! Poupa o copiar e colar, se você quiser, ali dentro. Você edita, isso eu gostei. Teve um outro exemplo disso, de você fazer o pedido, ele já agir dentro do aplicativo, coisa de calendário, essas coisas.
Aí teve no evento, vai ter no iPadOS também, tá? E seguindo aqui, vai ter... Então foi de novo no iPadOS, foi só o asterisco. Aí chega o aplicativo dedicado da carangueja. No iPhone, eu tô achando uma abominação ter esses cards, essas duas colunas de card, quando mal cabe um card, que foi tudo apertado um do lado do outro. Não faz esse layout, acho que ele não vai sobreviver ao período beta, porque tá horroroso. Tem que ser prático. O jeito que eles estão mostrando 6 cards ali, dá pra mostrar 20 históricos de conversa de um jeito muito mais útil. Não, isso eu tô achando pavoroso. Né? E mostraram, vai ter um jeitinho no visionOS, no watchOS, então esse foi o empacotamento todo da nova carangueja. Eu acho que o saldo, primeira impressão, menos de 24 horas do evento e uso limitado só do Felipe, mas tá positivo, né? Ah, sim, dá pra ver que eles conseguiram entregar o que eles estavam prometendo há 2 anos atrás, né? Então, a carangueja que sabe do contexto, do que tá na tela, do que você tem nos arquivos, nas mensagens, a parte de on-screen awareness mesmo que eu testei, tava vendo story de alguém no Instagram, aí não tinha geotag, não tinha nada, era uma foto de um bar, perguntei, onde é isso? Ela analisou o que tava e falou, esse aqui parece ser o bar tal, em tal lugar em Nova York. Eu, bacana, e era mesmo. Então, muito legal esse tipo de coisa, realmente torna a carangueja mais útil. Você mencionou da interface do Carangueja App, e eu realmente também tenho essa impressão que essa interface não vai sobreviver. Por quê? Primeiro, ela é opcional. Dá pra ver com listas tradicionais, e não só isso, quando eu abri o meu Carangueja App pela primeira vez, já abriu com lista, não abriu no formato de card. Tem um botãozinho lá que muda pro card. Então eu acho que a própria Apple sabe que essa interface é meio... alguém encheu muito o saco que queria ter um cardzinho. Mas a gente sabe que não é a interface que as pessoas vão gostar, então ela não é nem a principal. Então dá para mudar para o formato de listas, aí fica igual uma lista de chat, de mensagem, igual você tem em outros aplicativos. Ainda bem, porque quando eu vi nos conceitos do Gurman, isso também é uma coisa que a gente vai falar, né? O que o Gurman realmente acertou em cheio tudo que ele viu. Não tem outra explicação senão ele ter visto a interface ali. E de fato a interface dos cards é daquele jeito mesmo. Fica os cards meio pro lado, assim, uma coisa... Acho que eles tentaram fazer um negócio divertido, mas horrível. Também não gostei, não. Eu acho que eles tentaram fazer uma coisa icônica, não clássica e maravilhosa e linda, mas que você bata o olho e você sabe que esse não é só mais um chatbot. É a carangueja, é o novo. Você bater o olho e saber que é diferente, mas tem que ficar bonito e útil também, né? Se só diferente, mata um pouco o propósito. Né? Mas isso, e falando desse negócio do Gurman ter vazado isso, eu acho que esse ano foi um dos primeiros anos em muito tempo que teve tão pouco vazamento amplo, tirando o Gurman, que é o padrão, né? Não teve esses... Sim, o nome do macOS não foi vazado antes da hora. Não teve, pelo menos que tenha sido reportado, e notícias a respeito de que tenham vazado disso também, vazamento de um build antes da hora, que deixou vazar um monte de coisa, e flag, etc. A Apple conseguiu dar uma contida, né? Gurman de lado foi mais sob controle esse ano, né? De outras fontes realmente não teve nada, assim, nada de nome de macOS. Teve até a especulação, né, do macOS Ursão, que eu costumava brincar. O Big Bear. Mas, o Big Bear, mas não foi isso, o nome foi outro. Então, de fato, né, tirando ali o Gurman, que ele deve estar com alguma fonte muito boa, que tinha acesso a um beta interno do iOS e mostrou tudo para ele, não chegou a vazar nenhuma build interna, nem nada assim. Vamos ver agora, no período do beta, se vai vazar coisa dos novos iPhones, que parece que já tá vazando, né? Mas isso fica assunto para a próxima fonte. Tem umas coisinhas em código lá, a Apple nem fez questão de esconder, aparentemente, mais, né? E finalizando essa parte da carangueja, falaram que o Write com carangueja vai ter agora, vai reconhecer a forma como você conversa com diferentes contatos e vai sugerir os textos de acordo com isso. Falaram, se você usa muito bullet point para mandar e-mail pro chefe, vai ter bullet points na sugestão. Para falar com a sua mãe, vai ser diferente. E quero ver na prática como é que vai ser. Eles falaram que vai ter uma revisão ortográfica e gramatical automática. Ao invés de você ficar pedindo para fazer ajuste, que é o lance da cópia do Grammarly, que vai ser mais proativo isso. Vamos ver, se funcionar bem, vai ser uma bela mão na roda para todo mundo, né? Porém, só em inglês. Tudo isso só em inglês para começar, porque é onde está sendo desenvolvido, né? Que é uma pena. E aí teve a parte de Apple Intelligence mesmo, né? Nos aplicativos. Falaram... Eu fui Sherlockado, Felipe! Primeira época que eu fiz, já fui Sherlockado. Agora o Safari vai ter um aviso para você ser notificado se tiver uma alteração no site, que é exatamente o que eu fiz quando eu webcodei meu app lá para me ajudar no dia a dia no 95 Mac.
Junto disso, auto-agrupamento de abas no Safari. Dá para você salvar esse grupo também como um tab group e que vai ser agrupado por tópicos e assuntos que você está pesquisando. Você já colocou no Mac, né? O beta também se falou. Eu já coloquei, mas essa parte do Safari eu ainda não testei. Eu confesso que eu me sinto meio tiozão usando o Safari, porque tem essas coisas de organizar aba. Eu não faço nada disso. Eu vou abrindo 50 abas e eu me acho na minha loucura, basicamente. Mas eu vou testar depois pra gente comentar no próxima fonte. Eu ia fazer exatamente essa ressalva. Eu sendo um cara que prefiro deixar as minhas abas abertas. Meu quarto não tá bagunçado, tá arrumado do jeito que eu gosto, sabe? Exato. As abas são meio assim. Então, eu fiquei também curioso pra saber como é que funcionaria isso. Eu acho que eu não vou usar, assim como eu nunca usei o Tab Groups, não é pra mim esse tipo de recurso, né? Um que eu fiquei curioso, que eu acho ele meio complicado demais, é você descrever uma extensão que você quer pro Safari fazer pra você a extensão. A ideia, ela é muito boa, que é que nem do Shortcuts, por exemplo. Mas eu sempre achei a extensão do Safari tão complicado de instalar, de administrar, funcionar, que eu vou tentar testar para ver se agora pega, mas não sei. Tomara que funcione, mas eu olhei e falei, cara, tipo, meio complicado ainda, não sei. Eu também sempre achei extensões Safari meio complicado versus o Chrome, né, que você acha uma extensão na internet, você clica em instalar, pronto, ela tá no navegador, né? E a do Safari é sempre uma coisa a mais que a Apple tem todas aquelas amarras da Apple, né? Então, vamos ver se vai pegar essa parte do notificar de mudança no site, achei super legal, que é realmente útil pra gente que tá sempre futricando e precisa ser avisado de alguma mudança mínima que seja. Parte de abas também realmente não me chamou muita atenção. E aí depois a Apple falou também algumas coisas do Passwords, né, que acaba sendo ali um pouco ligado com questão de sites, que agora você também vai conseguir, o Passwords, o aplicativo de senhas da Apple, vai conseguir atualizar senhas que ele acha que precisam ser atualizadas automaticamente. Eu confesso que eu não olhei, mas eu espero que isso seja meio opcional, porque eu teria medo de deixar a carangueja mexer nas minhas senhas, não por vazamento, mas porque assim, vez ou outra, já aconteceu comigo, eu não sei se aconteceu com você, Marcos, do Passwords da Apple, eu crio uma conta num site novo, ele pergunta, você quer salvar no iCloud? Salvar. Aí quando eu vou logar, a senha não tá lá. Ela foi pro além. Aí quando eu vi isso daqui, eu só pensei, o que ele vai fazer com as minhas senhas, né? Não, agora não, daqui a um ano talvez. Eu acho que deve ter sido no ADT que a gente falou que existe um fluxo do aplicativo de senhas que é meio travado. Tem site que é ruim de administrar a mudança de senha. Você bota a sua senha aqui, a sua senha ele fala que está desatualizada, que tem que trocar, e você vai lá, recupera no e-mail, você coloca a senha nova, aí às vezes não vai, você precisa fazer de novo. O que acontece? Você coloca a senha nova, o Safari fala assim, posso salvar? Você fala, cara, não sei, deixa eu ver se funcionou antes, mas você só consegue ver se funcionou se você decidir que você quer salvar ou não. Se você falar que você não quer salvar, você faz o quê? Porque ele gerou uma senha de 16 caracteres, toda maluca, e vai perder. Então, eu concordo que existe esse atrito que é chato. Mas a ideia, eu acho que ela é boa, porque assim, ele vai ajudar as pessoas a nem terem que saber quais são as senhas delas. Eu já não sei a minha senha de nada. Eu tenho a minha senha única do OnePassword, um pedaço está no OnePassword, um pedaço está no senhas do iOS. Ele gera pra mim, eu falo ok, ele loga pra mim, eu falo ok. Desse ponto de vista, tanto faz se ele trocou a senha, se ele não trocou, porque eu vou tentar logar, ele vai falar que a senha é essa e vou rodar. Mas se não tiver salvo a senha mais atual, aí temos um problema, né? E eu fiquei pensando até sobre a parte de segurança, será que vai ficar aberto a um ataque? Mas o ataque bem sucedido é o quê? Fazer você trocar sua senha? Ah, te peguei, tanto faz, porque a senha não vai sair dali, né? Então, é bem intencionado o recurso, mas na prática tem esses atritinhos de site meio mal feito mesmo, que a gente precisa ver na prática como é que vai funcionar. É um bom ponto. Bom, no aplicativo de mensagens tem as sugestões, eu preciso ver na prática como é que funciona, ainda que eu não consegui ver. Eu vejo o pessoal postando, colar um print de screenshots, tipo a sugestão de número de verificação, quando chega na sugestão do teclado assim, é mais contextual isso. Não sei, legal, de novo empolgante, precisamos ver na prática como é. Você já passou por uma situação em que ele sugeriu mais do que um código de verificação, não? Eu fiquei feliz com esse recurso, Marcos. Eu sempre falo isso. Esse é o meu recurso favorito do Android. Toda vez que eu pego um telefone Android, que o Gboard tem isso faz muito tempo. Que assim, qualquer coisa, não é só pra print, não. Qualquer coisa que você copiar, já vai aparecer em cima, onde geralmente tem as sugestões de palavras, já aparece o botão colar tal coisa.
Então, sei lá, você copiou um arquivo, já vai ter lá, colar. Você não precisa ficar, segura a bolinha, aparece a bolinha. Você fica lá, tá muito, muito, 1000 vezes melhor pra copiar e colar no iOS 27. Tá assim, é uma coisa pequena, bobinha, mas que quando eu comecei a usar aqui, eu já falei, pô, finalmente, Apple. Tá bem legal. Tá, entendi. Agora entendi o benefício, porque eu vi a sugestão, não entendi qual era o fluxo. Ok, né? Aí, sim, coisa de telefone, que americano faz ligação. Legal, tem milhões de telefone e dá pra passar por cima, porque, sinceramente, isso importa, né? E também, outra coisa também, home. Agora, isso é uma coisa que eu também vejo, quem tem muita coisa de HomeKit, não é meu caso, não sei se é pra você, das notificações, do tsunami de notificação pra quem tem câmera, por exemplo. Que fala assim, alguém passou na frente, um cachorro passou na frente, movimento. A hora que você vai olhar, tem 26 notificações que não me importa. Vai ser uma live notification, basicamente, né? Vai ser uma notificação atualizada com o que aconteceu. Útil, né, pra quem tem essa necessidade. Eu não tenho câmera HomeKit aqui, mas eu vejo sempre a galera postando uns prints, né, tipo, agora tem um gato, agora tem um cachorro, agora tem não sei o quê. Agora ele vai resumir tudo em uma única notificação, pra quem usa, bacana. Tá, né? Tem isso aí, as gerações automáticas de descrição do que aconteceu na captura da câmera. Então, também, pra você bater o olho, você tem que ter que assistir pra saber que alguém pegou uma caixa de um lugar, foi pro outro, aí chegou um cachorro. Ok, né? Pra mais americano que mora em casa, isso é ok. Aí chegou uma das minhas partes favoritas, que eu venho há anos esperando. Descreva um shortcut e ele cria pra você. Isso é um milagre. É lindo, é maravilhoso. Vamos ver se funciona, né? Então, shortcuts, faz o seguinte, toda vez que eu for sair do trabalho, você manda uma mensagem pro fulano pra dizer qual que é a minha estimativa de tempo, para eu entrar no carro e conectar no Bluetooth, já liga aqui o Overcast e bota meu podcast mais recente. Você pede, em linguagem natural, ele cria o shortcut passo a passo para você, etc. É exatamente o que eu sempre quis. Se funcionar, maravilha. Né? É uma mudança muito significativa, porque isso, eles próprios, né, a própria Apple falou no evento que o Shortcuts é um aplicativo que pode ser complicado para muita gente. E ele é muito legal. Quando você aprende a usar o Shortcuts é muito legal. Mas até para quem sabe usar, chega uma hora que fica muito chato você ficar, agora procura isso, agora arrasta isso. Aí você procura de um jeito errado, você já não acha um comando que até existe, mas você não procurou. Agora ele tem a IA que identifica o que você precisa e já gera. Então, quando até testei aqui, brinquei com umas coisinhas bem bobinhas, mas só para ver se funcionava. Abri o Shortcuts, quando você vai lá em criar, primeira coisa que aparece já é a tela perguntando o que você quer criar. Ele não abre mais aquela tela com as 1000 opções. Se você quiser ver aquela tela, você tem que clicar num botãozinho no canto, daí ele abre para você fazer manualmente. Mas agora o padrão é você já falar ou digitar o que você precisa. Então, eu coloquei lá um shortcut para toda vez que, sei lá, eu tenho aqui que eu faço que é para ligar o Always On Display só quando eu coloco o iPhone no carregador. Aí eu apaguei essa automação que eu fiz e pedi pro Shortcut fazer. E ele fez a automação sozinho, ficou ali pensando na vida, aí ele já dá, aqui está o seu Shortcut. E aí já salva, você não precisa nem ver as etapas, salva e funcionou. Então, né, vou testar com coisas mais complexas depois, mas com o basiquinho ali deu pra ver, já que ficou muito mais legal de usar o Shortcut, porque é isso, você consegue meio que passar o que tá passando na sua cabeça pra IA pensar por você e organizar tudo. Será que esse vai funcionar? Não, tem que ser esse aqui, né? Então, muito, 1000 vezes melhor. É isso, assim, é a necessidade que a gente, desde que tem aplicativo, chega a querer ser o tio e fala assim, eu tenho uma ideia de um aplicativo, eu só preciso de alguém pra programar. Aí vem, né? É tipo Airbnb, só que pra iFood, sei lá. É isso, agora você fala tudo bem que não é criar aplicativo, é criar uma automação, mas deu pra entender o que eu quero dizer. Né? É esse jeito de você expressar a sua ideia, a humanidade tem desde o primeiro grunhido. Então agora o Shortcut vai poder entender isso. O próximo passo é fazer aplicativos a partir disso. Não veio nesse ano, talvez venha no ano que vem. Vamos ver. Tem apps de terceiros, plataformas de terceiro que faz isso, o Xcode ainda vai fazer nesse nível. Mas o Shortcut, sempre que eu tirar um print, aplica pra mim no frame de um iPhone 17 Pro Max e sobe pra mim na pasta tal. Lindo! Vai me poupar segundos a cada vez que eu tirar um print e tiver que fazer um negócio pra fazer uma imagem. Então, essas coisinhas, eu convido todo mundo a pensar no dia a dia que coisa repetitiva você faz, que você sabe que dá para o iPhone fazer sozinho, mas você não tem ideia de como fazer. Assim como eu não tenho ideia de como fazer. Agora, Shortcuts, teoricamente, vai saber. Então, o benefício disso é enorme. É difícil exemplificar, porque é muito caso a caso, né? Então, tem vários exemplos assim que eu vi que a Apple deu, que ela deu tipo 3. Para tentar pegar um pouquinho da atenção de necessidades diferentes, contextos diferentes, um mais profissional, um mais pessoal, um misturando os dois.
Então o shortcut é meio por aí também. Né? Falaram sobre o Image Playgrounds. Antes era Playground porque parecia só brinquedos aprovados para crianças de 0 a 4 anos, né? Tem os 3 presets. Tem o plástico, tem o aquarela e tem o, sei lá, massinha. Agora não, agora é mais livre, mais hiperrealista, perderam o medo de fazer desinformação política, porque vão fazer do mesmo jeito, e agora deixa a coisa mais útil para uma quantidade maior de pessoas e também levando onde as pessoas estão. Você cria no Image Playgrounds a partir do iMessage, cria Playgrounds a partir do Pages. É isso que falta, juntar uma coisa com a outra. E você muda elementos específicos dentro da imagem, redimensiona, assim, tudo que deveria ter sido desde o começo, que a Apple agora tem o Google por trás que vai fazer acontecer. Gostei também. Sim, as mudanças foram bem legais, eles mudaram a interface do aplicativo também para ficar mais fácil de usar. Também brinquei pouco aqui, mas consegui gerar algumas imagens que de fato são bem mais realistas, não é mais aquela coisa super cartunesca, e até as coisas que você escolhe fazer como ilustração estão bem melhores, que antes, sei lá, você pedia para fazer um negócio e o bonequinho saia com 6 dedos, umas coisas bizarras, e agora não, agora sai bem bonitinho mesmo. Então, para quem gosta de brincar com Genmoji, também eles falaram que os mesmos modelos novos do Image Playgrounds também estão disponíveis para criar Genmoji. Então, toda essa parte de brincadeirinha deve ficar mais bonitinha com o iOS 27. Uhum. E no app de fotos, 3 recursos que eu adorei. 2,5, né? Um já existia, que é o Cleanup. Você tirou uma foto, tem a pessoa passando por trás, passa o dedo por cima, tira a pessoa. Ok, hoje em dia já é até comum isso. Mas 2 deles... Um deles é o Extend. Todo mundo já passou por isso. Tirou uma foto e você precisa dar ajustar a inclinação dela. O que o app faz hoje em dia? Ele dá um zoom na foto para não ficar cortado em cima e embaixo nos cantos, porque você deu o zoom, você deu o tilt, ele tem que dar o zoom. Né? Agora não, ele vai gerar o pedaço que estava faltando. Até se você der um zoom out, ele gera também o pedaço que estava faltando, com a generativa. E aí vem o Spatial Reframing, que eu testei aqui, Felipe, isso é mágico. Fica ainda um detalhezinho ou outro, mas para corrigir um pouco. Você tirou uma foto, você quer mudar, você devia ter agachado um pouquinho mais para ficar um ângulo mais dramático, ou mais para a esquerda. Agora você faz isso na foto. E você salva, vê o antes e o depois, ele também gera o que precisar em volta, ele faz os ajustes. Eu mexi aqui rapidinho ontem, cansado, mas nossa, é muito legal, Felipe, muito legal. Muito legal mesmo, também brinquei um pouquinho com algumas fotos, tanto com aquele recurso de stand-day, também com o reframing. E é bem legal mesmo, como apesar de você ver algumas imperfeições, fica tudo muito bacana. Olhando assim de longe ou para postar no Instagram da vida, acho que quase ninguém vai falar que é uma foto que foi alterada. O de estender também, eu peguei umas fotos que assim, tinha muito cenário de planta ou de muitas coisas em volta que talvez ficaria mais perceptível que aquilo foi gerado, que foi grudado. E não, assim, boa parte dos casos ele juntou tudo muito bonitinho, parece mesmo que a foto tá maior do que realmente ela era. Então, sei lá, às vezes essa foto que a pessoa tirou muito perto e você tá quase todo encostado na foto, você consegue espaçar mais. Achei bem legal. Aí eu só conseguia pensar no The Verge, cara, porque o The Verge, toda vez que, sei lá, a Samsung até fez um post, que toda vez que a Samsung ou a Google anunciava algum recurso de foto, eles ficavam, what's a photo? Que a foto... Até agora eu não vi matéria nenhuma criticando o recurso da Apple, né? Vamos lá, The Verge. Mas é isso. Melhores. Mas é isso. As pessoas querem fazer esse tipo de coisa. E é igual nós estávamos falando agora. Os recursos estarem onde eles devem estar. Não é o aplicativo Gemini, o aplicativo ChatGPT. Não, tá dentro do Fotos. Você vai editar a foto, tá lá. Não, é mais uma função do Fotos. Então tem mais chances das pessoas usarem. Demora um pouquinho para processar, mas ainda assim é super facinho de fazer. E eu achei bem bacana. Com certeza vai acabar salvando uma foto ou outra. Não é algo que eu me vejo usando todo dia, mas dá para salvar uma foto ou outra com esse recurso e achei super legal. E teve esse recurso específico, ele é apoiado num paper que eu escrevi sobre ele faz, sei lá, 6 meses no 95Mac, que era justamente de você ter uma foto e você poder mudar um pouquinho a perspectiva dela. Ele é mais avançado do que isso, mas nasceu ali. E durante a conferência iClear que teve no Rio de Janeiro que eu fui, teve uma demonstração desse recurso lá. Você tirava uma foto e mudava a perspectiva, então era eles dando um teaserzinho, sem falar de como é que o recurso vai funcionar. Mas como ele está implementado hoje no aplicativo de fotos, é mais avançado. É bem legal, tá? Pra corrigir, assim... Eles mostram o antes e depois até para mostrar um pouquinho, show your work de novo, né? Mostrar, olha como a gente conseguiu fazer. Mas, olha, é impressionante. Muito legal mesmo. Quem puder testar, depois quem testar também comenta com a gente se a gente tá aqui pirando só porque é um recurso técnico legal ou se vai ser útil de verdade no dia a dia, mas é um dos meus favoritos que aconteceram nesse ano, né? E aí a Apple falou que, por exemplo,
geração de imagem tem limite, porque GPU não nasce em árvore. Esses recursos que a gente falou agora mais recentemente aqui vão estar disponíveis em todos os idiomas, alguns vão aparecer conforme foi sendo atualizado. Ela deu uma... com software releases vão chegar, quer dizer, não vai ser tudo logo de cara. Aí tem, exceto a Europa, na Europa não vai funcionar no iPhone, no iPad, mas vai funcionar no Vision OS. O relógio tá meio na dúvida se vai ter ou não. Na China, por enquanto, não. Tudo análise regulatória. E encerraram com o papo para desenvolvedores, né? Frameworks novos. Falaram de codificação agêntica, como o Xcode é um lugar bom para fazer isso. Conexão com o GitHub, com o Figma, com não sei o quê. E tem um device simulator novo que, para quem é dev, deve ser melhor. A gente vê no Olamundo, a hora que eles forem falar disso, o que isso significa exatamente, né? Mas o que a gente fez aqui? A gente resumiu a WWDC de 1h13 em 1h25, pelo menos a gravação aqui bruta até agora, e encerra com o Tim Cook despedindo, como a gente comentou no começo, né? Esse final me incomodou um pouco, aí voltando no jeito que eles explicaram as coisas, porque eu não sei como foi sua reação na hora, porque, de novo, nós estamos cobrindo com 1000 telas e muitas coisas acontecendo. Do jeito que foi falado a parte dos requisitos no final, eu tinha entendido uma coisa completamente diferente. Do nada eu olhei para um slide, tava lá iPhone 17, iPad M3, eu fiquei, pô, não vai rodar nos outros, né? Que tá acontecendo aqui, né? Como assim? E aí o Craig falou, que vai ter beta later this year. Eu falei, putz, não vai lançar agora, mas developers vão ter beta hoje. Eu acho que eles não souberam usar as palavras certas. Para quem não tava ali prestando muita atenção nos slides, ficou uma grande confusão. E aí, para juntar tudo, eu achei desnecessário o segmento deles falarem de União Europeia e China. Entendo o motivo. Mas pareceu muito... Sabe, não precisava estar ali. Do nada o Craig... então, na União Europeia é malvada, gente. Não vai ter na União Europeia. O negócio... É a mesma coisa da Apple Intelligence, né? Que era só inglês dos Estados Unidos. Eles, a União Europeia é malvada. Aí, quando lançou nos idiomas europeus, a gente resolveu aqui que a União Europeia vai ter. Pra mim é a mesma coisa. Aí, com a China... Acho que também... Eu entendo, de novo, a questão que tá todo mundo há muito tempo perguntando de Apple Intelligence na China. Não tem por questões regulatórias. Acho que a Apple... pensou, vamos falar na Keynote pra todo mundo entender que não vai chegar tão cedo. Mas sei lá, eu achei que deu uma quebrada na vibe, tipo, anúncio, novidade, a União Europeia é malvada, a China é malvada, não vai ter. Achei meio desnecessário esse segmento. E a parte de compatibilidade de Apple Intelligence, que também ficou meio confusa. E até para esclarecer, para caso alguém que também tenha ficado na dúvida, todos os devices vão ter Carangueja IA. O que é exclusivo de chip A19 Pro e de chip M3 para frente as novas vozes da Carangueja, que daí elas são todas, depende de um modelo maior de IA, e aí esse modelo só roda em devices mais novos, então para você ter as vozes novas tem que ser um device mais novo. Acho que a parte de ditado aprimorado também é só nos devices mais novos, mas a Carangueja IA que vai indexar seu iPhone, vai achar, isso vai ter em todos os aparelhos que já suportam Apple Intelligence, então 15 Pro em diante, inicialmente em inglês. E eu achei interessante uma nota de rodapé no site no newsroom da Apple, que fala, will quickly expand, nós vamos rapidamente expandir o suporte a outros idiomas. Acho que eles já meio que previram que a galera fala, Apple só em inglês, né? Então tudo sempre falando assim, vai ser rápido, logo vai ter em outros idiomas, só espera um pouquinho, né? Mas tem essas limitações aí, porém todos os devices que suportam a Apple Intelligence vão receber a Carangueja IA em algum momento. E a Europa rebateu o que a Apple falou. Ela falou assim, né, que a decisão de não lançar a Carangueja AI é unicamente da Apple. A Apple foi incapaz de desenvolver soluções de interoperabilidade que cumprissem padrões básicos de segurança e de privacidade. Não mediram palavras, né? A Apple tentou inverter e a Europa rebateu, né, mesmo assim. Ao invés de tentar encontrar um jeito de fazer, eles resolveram não lançar aqui, eles seguem, né, batendo. Mas foi isso, né? E aquilo do ano passado de, né, não vamos lançar na Europa. Não tá pronto ainda, mas não conta isso, porque não vamos lançar na Europa porque eles são malvados. Escolhe um jeito, né? Mas e assim, quero só registrar aqui, a gente viu apps brasileiros serem evidenciados num dos mosaicos de aplicativos. O Marcos Tanaka viu quatro apps dele ganhar destaque, o Music Harbor, o Music Smart, o Play e o Music Box. O Augusto Simeonato viu o Loop também. Parabéns pra vocês, que legal. Sei que eles escutam a Gigahertz. Espero que vocês ainda escutem a fonte. Olá pra vocês dois. Muito legal ver apps brasileiros, devs brasileiros, os dois ralam pra caramba
Eu sei que mais devs também ralam, a gente espera ver vocês também nas próximas WWDCs. Mas que legal, Felipe, esquenta o coração ver essas coisas, sabe? Muitos brasileiros lá na WWDC, sempre é legal, parabéns pra eles. Imagino como que deve ser bacana você ver teu trabalho lá no telão de um grande evento da Apple como esse, né? Sim, e no finalzinho do evento, que nem no passado que teve uma música feita com reviews de verdade da App Store, que uns reviews positivos, outros ruins, todos divertidos de um jeito ou de outro. Nesse ano também teve, eu confesso que eu já estava derretido, não vi, sim, também, eu vi com meio olho, né, mas também mostrando aplicativos ali e uma música com vários músicos, não sei se eram famosos ou não, mas falando ali de aplicativos, apareceu o call sheet do Casey Liz, né, que é tipo um concorrente do MDB, só que melhor, legal ver esses apps de pessoas, a gente sabe que existem, tem uma proximidade, mesmo porque pela internet, familiaridade ganharem destaque, né, teve uma WWDC que o Connected, da Relay, apareceu no palco gigantesco atrás do Tim Cook, né? Essas coisas é bom ver quando acontece, né? Totalmente, é super legal. Muito bem. Resumão, não tão resumão assim da WWDC. A gente, é claro, ao longo dos próximos dias vai aprender mais, entender mais como é que funciona. A gente certamente falou um detalhe ou outro errado aqui, porque é tudo muito novo, a gente quis trazer para vocês, dentro do que era saudável, o mais rápido possível, o episódio. A gente espera que tenha sido informativo para vocês. Follow-ups, perguntas, feedbacks, impressões... gigahertz.fm/feedback. Obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam avaliações, vocês que ajudam de uma forma ou de outra a Gigahertz e também a fonte a chegar cada vez mais longe. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que está saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Alfonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes. Eu apresento por aqui também o Área de Trabalho e o Área de Transferência. Eu apresento para a Lura o IA sob controle e os textos vocês encontram no 9to5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem, se não tiver tantas novidades assim. Um abraço e até a próxima.